foi um dos segredos mais bem guardados da Segunda Guerra Mundial. Dentro dos campos de concentração, eram recrutadas mulheres para servir aos militares e a alguns prisioneiros. A ideia foi de Heinrich Himmler, um dos nomes mais importantes do regime nazista. Braço direito de Hitler, o comandante convenceu ao chefe a abrir bordéis nos campos de concentração, para onde iriam escravas sexuais, recrutadas em vários países, controlados pela Alemanha nazista. Essas escravas eram distribuídas por campos e depois eram abusadas por militares e por alguns prisioneiros selecionados. Himmler acreditava na potência sexual dos homens. Pensava que o uso de bordéis poderia forçar os homens a trabalhar mais. O primeiro bordel desse tipo foi criado no campo de concentração de Mauthausen, em 1942. E em seguida o programa foi levado a outros campos. O último foi criado em 1945, meses antes do término da guerra, para atender ao campo de Mittelbau-Dora, onde eram construídos foguetes V2. Himmler acreditou até o final que o sistema funcionaria, coisa que não correspondia à realidade. Era o que diziam a maioria das testemunhas dos crimes da Segunda Guerra Mundial. Logo após a abertura do primeiro bordel e ao longo de 3 anos, surgiram mais 9 casas especiais, como chamavam aqueles edifícios. Durante esse tempo, os prisioneiros que obedeciam aos militares eram recompensados com cargas menores de trabalho, mais comida, remuneração ou sexo num desses bordéis. Era assim que Heinrich Himmler pensava em aumentar a produtividade dos homens nos campos de concentração. Esta era uma realidade em campos de concentração como os de Auschwitz ou Dachau. As mulheres, sobretudo as judias, mas que também podiam ser alemães que ajudaram judeus ou tropas inimigas do país, eram obrigadas a prostituírem-se, com dezenas de homens por dia. Aos homens a quem era permitido entrar nos bordéis, tinham que ficar 15 minutos com uma escrava. Se engravidassem, elas tinham que fazer um aborto. Judeus e os prisioneiros de guerra russos não eram permitidos. Um prisioneiro alemão só podia procurar uma mulher alemã. Um prisioneiro polonês só podia ir a uma mulher polaca. Os campos estavam nos confins da sociedade, mas o controle era total. Cerca de 200 mulheres foram usadas como trabalhadoras sexuais nos campos de concentração, em sua maioria alemãs, mas também algumas polonesas e ucranianas, além de uma holandesa. Elas incluíam prisioneiras políticas e mulheres rotuladas pelos nazistas como antissociais, como mendigas, desempregadas ou alcoólatras. A SS recrutava mulheres que faziam trabalhos forçados, onde elas sabiam que não sobreviveriam por muito tempo. A SS dizia às mulheres que, se cadastrassem para trabalhar nos bordéis, seriam liberadas após meio ano, mas essa promessa nunca era cumprida.